Volume 4, capítulo 105, 3 de fevereiro de 1902. Oferece sua vida para que a lei do divórcio não seja aprovada. Encontrando-me no meu habitual estado, vi-me fora de mim mesma, com o meu adorável menino Jesus nos braços. Primeiro ele derramou um pouco daquilo que o amargurava e depois fez menção de querer ir embora. Eu, estreitando-o nos braços, disse-lhe: meu querido e vida da minha vida, que fazes? Queres ir embora? E eu como farei? Não vês que estar sem ti é para mim uma morte contínua? Além disso, o teu coração, que é a própria bondade, não terá coragem de fazê-lo, e eu jamais te deixarei partir. E estreitando-o fortemente, como se meus braços tivessem se tornado correntes, ele, sem conseguir se desvencilhar, permaneceu comigo em silêncio. Eu, vendo os males da sociedade piorarem ainda mais, disse-lhe: meu doce bem, diz-me, o que será desse divórcio de que falam? Chegarão a aprovar essa lei ímpia ou não? E ele me disse: minha filha, o interior do homem contém um tumor canceroso, cheio de podridão, como se estivesse prestes a supurar. E não podendo mais contê-lo dentro de si, querem abrir esse tumor, não para curá-lo, mas para fazer com que, ao extravasar parte dessa podridão, ela contamine e corrompa toda a sociedade. Porém, o sol divino, quase nadando no meio da sociedade, chama continuamente: ó homem, não te recordas da fonte da pureza da qual saístes e da aurora de luz que iluminava o teu caminho? Como pudestes não apenas te contaminar, mas também querer agir contra a própria natureza, quase desejando dar outra forma à natureza que te dei, diferente daquela por mim estabelecida? Depois, ele disse muitas outras coisas que não sei repetir, e falava com tanta amargura que, não suportando vê-lo naquele estado, eu disse: Senhor, retiremo-nos. Não vês como os homens te amarguram e quase não te deixam em paz? Assim nos retiramos para o leito, e querendo consolar meu bom Jesus, disse-lhe: se tanto te aflige o que os homens fazem, ofereço-te minha vida para padecer qualquer pena, a fim de que isso não aconteça, e de algum modo para impedir a aprovação dessa lei. Uno-a ao teu sacrifício para poder obter com segurança um decreto de graça. Enquanto eu dizia isso, parecia que o Senhor escrevia a minha oferta para apresentá-la à justiça divina. Ele desapareceu e eu me encontrei em mim mesma. Parece que os homens, a qualquer custo, querem confirmar pelo menos algum artigo dessa lei, não podendo confirmá-la inteiramente como eles gostariam e desejam. Volume 10, capítulo 52, 3 de fevereiro de 1912. Se não se encontra numa alma a pureza, o reto agir e o amor, não pode ser espelho de Jesus.
Continuando em meu habitual estado, meu sempre amável Jesus veio e, colocando sua santa mão sobre o meu queixo, disse-me: Minha filha, tu és o reflexo de minha glória. Depois acrescentou: No mundo necessito de espelhos onde possa olhar-me. Uma fonte só pode servir como espelho para que as pessoas possam se mirar nela quando for pura. Mas não adianta que a fonte seja pura se as águas forem turvas. É inútil para essa fonte vangloriar-se da preciosidade das pedras sobre as quais está fundamentada, se as águas forem turvas. Nem mesmo o sol pode fazer com que seus raios incidam perpendicularmente para tornar aquelas águas prateadas e comunicar-lhe a variedade das cores. Nem as pessoas podem enxergar-se nelas. Minha filha, as almas virgens são como a pureza da fonte. As águas cristalinas e puras são o reto agir. O sol que faz incindir seus raios perpendicularmente sou eu. A variedade das cores é o amor. Assim, se não encontro numa alma a pureza, o reto agir e o amor, ela não pode ser meu espelho. Esses são os meus espelhos, nos quais faço refletir minha glória. Todos os demais, ainda que sejam virgens, não apenas não podem refletir-me, mas mesmo que eu quisesse olhar-me neles, não me reconheceria. E o sinal de tudo isso é a paz. Por isso saberás quão poucos espelhos tenho no mundo, porque raríssimas são as almas pacíficas. Volume 15, capítulo 5, 3 de fevereiro de 1923. Os dois agonizantes. Sentia-me faltar a vida pela privação do meu doce Jesus. E se ele se move dentro de mim, manifesta-se naquela horrenda imensidão das culpas das criaturas. Então, não podendo mais suportar, comecei a me lamentar em alta voz, e ele, como que comovido pelos meus lamentos, saiu como que daquele mar, e estreitando-me a si, disse-me: Filha minha, o que tens? Ouvi teus lamentos, o estertor de tua agonia, e deixei tudo para vir socorrer-te e sustentar-te. Filha minha, paciência, somos dois pobres agonizantes, eu e tu, pelo bem da humanidade. E enquanto agonizamos, o amor nos sustenta para que não morramos, a fim de levar auxílio à pobre humanidade que jaz como agonizante no mar de tantas culpas. E enquanto me dizia isso, parecia que as ondas daquele mar nos submergiam a ambos. Quem poderá dizer o que se sofria? E vendo que naquelas ondas se percebiam os preparativos da guerra, eu lhe disse: Minha vida, quem sabe quanto tempo durará essa segunda desordem? Se a primeira durou tanto, o que será da segunda, que parece ainda mais longa? E Jesus, muito aflito, respondeu: Certamente será mais longa, mas não durará tanto, porque porei minha mão e os flagelos do céu apagarão os da terra.
Por isso rezemos, e tu jamais saias de minha vontade. Volume 20, capítulo 55, 3 de fevereiro de 1927. Como no reino do Fiat Divino a vontade será uma. Como uma palavra sobre a vontade divina pode ser uma chave, uma porta, um caminho. Como a suprema vontade em todas as coisas criadas forma tantos seios para amamentar seus filhos com os conhecimentos dela. Meu sempre amável Jesus, atraindo-me inteiramente a si, disse-me: minha filha, o reino do Fiat Divino terá como centro uma única vontade, que é a divina. Por isso, uma será a vontade de todos, que difundindo-se em todos e abraçando tudo, dará felicidade, ordem, harmonia, força e beleza a todos. Assim será o reino de uma só vontade. Uma vontade para todos e todos em uma única vontade. Quem torna a pátria celestial feliz, senão a vontade de Deus e a vontade de todos unidas? Ah, se no céu pudesse entrar outra vontade que não fosse a de Deus, o que isso é impossível, os santos perderiam a paz perene e sentiriam a desordem de uma vontade que não é divina, que não contém todos os bens, que não é santa nem portadora de felicidade e paz. Por isso, todos unânimes a expulsariam. Portanto, o reino do Fiat terá como lei, como regime, como domínio única e exclusivamente a minha vontade. E em virtude dela, todos serão felizes com uma felicidade única. Jamais haverá disputas, mas sim uma paz perene. Depois disso, sentindo o grande esforço que fazia ao escrever e o trabalho que me custava, senti-me indecisa sobre continuar ou não escrevendo. E meu amado Jesus, incentivando-me, disse: minha filha, cada palavra a mais sobre minha vontade pode ser uma chave a mais para abrir o reino do Fiat Supremo. Cada conhecimento sobre ela pode ser uma nova porta que se forma para dar mais comodidade, mais entradas, a fim de fazer entrar os filhos desse reino. Cada semelhança com minha vontade é um caminho a mais que se traça para tornar mais fáceis as comunicações deste reino. A menor coisa relacionada ao Fiat é um batimento dele que quer formar-se no meio dos filhos do seu reino. E sufocar esse batimento, minha filha, não convém. Este batimento trará uma vida nova e divina, bilocada por este mesmo batimento, para dar alegria àqueles que terão a felicidade de possuir este reino. Não sabes que para se dizer que um reino existe, é necessário primeiro formá-lo e depois declarar sua existência. Por isso, é preciso que se formem os caminhos, as portas seguras, as chaves de ouro, não falsificadas com outro metal, para facilitar a entrada no reino da minha vontade. Assim, um caminho a menos, uma chave que falte, uma porta fechada, pode tornar a entrada mais difícil e menos acessível.
Portanto, tudo que te digo não serve apenas para formar esse reino, mas também para ajudar aqueles que desejarão possuí-lo. Por isso, a filha primogênita da minha vontade deve estar atenta para tornar mais fácil tudo o que se refere ao reino do eterno Fiat. Depois, enquanto seguia meus atos no supremo querer, encontrei-me fora de mim mesma, girando por toda a criação, para seguir a divina vontade em cada coisa criada. Mas enquanto fazia isso, o véu de cada coisa se rompia, e via-se habitando nelas o santo querer, que realizava cada ato contido em cada coisa criada, sempre operante, sem jamais deter-se. E meu doce Jesus, saindo de dentro do meu interior, disse-me: minha filha, olha o amor exuberante da minha vontade, sempre firme, sempre operante, sempre em ato de dar, sem jamais retroceder naquilo que determinou fazer quando o Fiat Supremo ressoou na criação. Ela assumiu o compromisso de realizar todas as artes, empenhar todos os ofícios, prestar todos os serviços, tomar qualquer forma para fazer o homem feliz. Aliás, fez mais do que a mais terníssima das mães, dispondo todas as coisas criadas quase como tantos seios nos quais ela se escondia para fazer-se amamentar pelo homem. Assim, fez-se sol para dar-lhe a luz a mamar. Fez-se céu para alimentá-lo com o amor vital da imutabilidade. Fez-se estrelas para nutri-lo com a variedade de bens contidos em suas obras. Fez-se água, plantas e flores para saciar-lhe a sede com a água da graça, para adoçá-lo com a doçura e envolvê-lo com seus castos perfumes. Minha vontade tomou todas as formas de ave, de cordeiro, de pomba, em suma, de tudo, para colocar-se na boca do homem e fazer-se amamentar por ele. Assim, lhe dá o bem que cada coisa criada contém. Somente uma vontade divina, que em um desabafo de seu amor criava tudo, poderia tomar tantas formas, desempenhar tantos ofícios, ser tão persistente, sem jamais cessar de realizar seus atos. No entanto, quem busca penetrar em cada coisa criada para ver quem é aquela que lhe oferece seu seio, para dar-lhe seu leite, para amamentar as criaturas, para recreá-las e torná-las felizes? Quase ninguém. Ela se desdobra continuamente, doa sua vida em cada coisa criada para dar vida, e não se dignam nem sequer de olhá-la, para ver quem é aquela que os ama tanto e que é a vida de sua vida. Por isso, a dor da minha vontade é grande diante de tanta ingratidão das criaturas. Porém, com paciência divina e invencível, ela espera por seus filhos, para que, conhecendo-a, rasguem o véu das coisas criadas que a escondem e reconheçam o seio de sua mãe. E reconhecidos como verdadeiros filhos, amamentem-se desses seios divinos. Eis porque a glória de toda a criação
de toda a redenção do teu Jesus e do eterno Fiat só estará completa quando os filhos do seu reino se estreitarem a seu seio para dele se nutrirem, e reconhecendo-a, jamais se afastarão do seu peito. Então lhes dará todos os bens e terá a glória e a alegria de ver todos os seus filhos felizes, e esses filhos terão a honra e a glória de copiar em si mesmos a mãe, que com tanto amor os mantém em seu seio para alimentá-los com seu leite divino. Agora minha vontade encontra-se na mesma condição em que se encontra como o sol, quando as nuvens impedem que a plenitude da sua luz com todo o seu fulgor invista a terra. Assim, por causa das nuvens, o sol não pode desdobrar toda a luz que contém. Como se as nuvens impedissem sua glória de dar o curso de sua luz sempre igual, sempre fixa, como de fato o dá. Do mesmo modo, as nuvens da vontade humana impedem todo o curso que o sol da minha vontade gostaria de realizar em direção a elas, e não podendo comunicar todos os bens que contém, tanto por meio da criação, quanto diretamente, sua glória fica interceptada pelas nuvens da vontade humana. Mas quando conhecerem o Fiat Supremo e se reconhecerem como seus filhos, essas nuvens serão dissipadas e ela poderá distribuir os bens que possui. Então, nossa glória será completa no meio das criaturas. Volume 25, capítulo 23, 3 de fevereiro de 1929. Reconhecer a criação e a redenção é reconhecer o domínio divino. Estreitas uniões existem entre o céu e aquele que vive na vontade divina. E como quem vive nela é toda uma unidade. Minha pobre e pequena alma nada no mar amarguíssimo da privação do meu doce Jesus, e sentindo-me privada dele, suspiro mais do que nunca pela pátria celestial. Oh, como a terra é amarga sem Jesus! Junto dele, tudo se torna mais suportável, mas sem ele, de fato, não se pode viver. E se não fosse porque, ao lado do mar de sua privação, corre ainda mais vasto o mar do Fiat divino, que com sua luz atenua em parte a dureza e a intensidade da dor da privação de Jesus, quem sabe há quanto tempo, pela força dessa dor, eu teria alçado voo às regiões celestiais. Mas Fiat, Fiat. Depois estava seguindo meu giro na criação e na redenção, chamando à minha mente todos os atos realizados por Deus para segui-los, oferecendo por cada um deles as homenagens, a adoração, o amor e o agradecimento devidos. Então, meu doce Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: minha filha, ao chamar os atos da criação e da redenção para conhecê-los, segui-los e honrá-los, a criação não faz outra coisa senão reconhecer o domínio divino em todas as coisas. E o meu divino querer sente ser-lhe prestada a honra e as homenagens que lhe são devidos. Assim, atraído, forma seu reino no meio das criaturas. Depois disso,
Sentia que não podia ficar sem Jesus. Faltavam-me as forças. Estava tão abatida que, se minhas penas internas pudessem ser vistas, fariam chorar o céu e a terra de compaixão. Mas creio que o Fiat Divino, assim como com sua luz eclipsa meu doce Jesus, assim também eclipsa minhas dores, de modo que ninguém sabe nada do meu duro martírio. É um segredo que existe apenas entre mim, Jesus e o santo querer divino. Todos os demais nada sabem, e ao olhar-me sobre a luz do Fiat, talvez me acreditem a mais feliz das criaturas. Ó, potência da divina vontade, que sabes transformar todas as coisas. Onde estás tu? Tudo se vê belo e bom. Aliás, com tua luz adornas as penas e as fazes parecer pérolas raras e preciosas, que encerram dentro de si mares de alegria e felicidade. Quantas coisas sabes fazer, ó divina vontade! Sobre teu império de luz, nada mais se pode fazer senão calar, amar-te e seguir-te. Mas enquanto minha pequena mente se perdia em sua luz e sob a tremenda opressão da privação de Jesus, assim que eu senti mover-se em meu interior, ele me disse: minha filha, coragem, não te deixes abater. Todo o céu está fixo sobre ti, e sente pela força irresistível do meu Fiat uma tal união contigo que não pode deixar de olhar-te, amar-te e concorrer em todos os teus atos. Deves saber que os anjos, os santos, a soberana rainha, todos são uma unidade. Seu ser não é outra coisa senão um único ato de divina vontade, de modo que em cada um deles não se vê outra coisa senão a vontade divina. O pensamento, o olhar, a palavra, a obra, o passo, tudo neles é apenas Fiat, Fiat, e isso constitui toda a plenitude da felicidade de todos os santos. Agora, quem faz e vive na minha vontade na terra se assemelha aos habitantes do céu, ou seja, torna-se inteiramente uma unidade e forma um só bloco com eles, de modo que se a alma peregrina pensa, os santos pensam junto, se ama, se age, eles amam e agem junto. Há tal união entre essa alma e o céu que todos os habitantes celestiais estão atentos para ver o que faz a criatura na terra, para que nada lhe escape. Minha divina vontade, onde reina, tem seu próprio céu, e tem a virtude de arrebatar o céu à terra, e a terra ao céu, formando uma só coisa. Por isso, ânimo, não te abatas, pensa que deves agir com um querer divino, e isso deveria tornar-te feliz.